A paz do Senhor, queridos. Que bom a sua companhia em tê-la aqui mais uma vez. Estamos mais uma vez com o nosso papo de Escola Bíblica Dominical. E hoje comentando um pouquinho da lição de número 4, essa lição a qual vai ser aplicada em sala de aula, né, no nosso próximo dia 28 de julho, e vai ser uma bênção. E hoje nós entraremos aí num assunto, na iniciação de mais uma família. E para comentar, para destrinchar um pouquinho desse material para nós aqui hoje, nós temos a pessoa da nossa irmã Larissa. Prazer estar aqui. Amém, irmã Larissa. Obrigado pela aceitação do nosso convite. E hoje a incumbência é toda sua, de trazer para nós esse estudo maravilhoso aqui. Meus queridos, para quem não conhece a nossa irmã Larissa, né, é a esposa do nosso diácono irmão Evandro, mas eu não vou ficar falando da irmã não, que eu vou pedir para ela fazer a apresentação. Irmã, fica à vontade. Amém. Eu sou a Larissa, esposa do Evandro, mãe da Lívia, e juntos nós congregamos ali na igreja do Parque Piratininga, pastoreada pelo pastor Rafael e a nossa irmã Sara. Lá também nós damos um apoio nos cursos do Departamento da Família, Casados para Sempre, e também coordenamos nossos adolescentes, Shekinah. Aí, tá vendo só? Que bênção. Então é uma família engajada na obra do Senhor Jesus Cristo, ali auxiliando o nosso amigo, o pastor Rafael Diogo, também com a sua esposa, a irmã Sara, lembrando no Parque Piratininga. Meus queridos, deixa eu já lembrar você, nosso cameraman aqui, nosso irmão Mauro Daniel, ele vai dar um zoom aqui na tela, aqui, ó, para você ver bem de pertinho aqui o nosso exemplar. Lembrando que para você concorrer a esse exemplar aqui, ó, primeiro comentário fixado. Eu assisto Papo de EBD, você comentando, você vai estar participando do sorteio de mais essa grande obra aqui, ó, Capelania Carcerária e Hospitalar, uma missão de amor. Hoje nós vamos tratar uma lição matemática, a qual ela vem falar sobre amor, né? Um material aí feito e elaborado pelo nosso pastor Gabriel Brito, a qual congrega ali juntamente na congregação do Areião, junto com o nosso pastor Júnior, ali auxiliando, e é uma obra maravilhosa para você que já trabalha com esse recurso, né, de visitas. Então, vai agregar bastante com um vasto conteúdo aqui, ao qual o pastor Gabriel fez. Lembrando que o nosso pastor Gabriel está à disposição, né, para atender as congregações que quiserem aplicar todo esse curso aqui. Entre em contato com o nosso pastor Gabriel, depois no final aqui eu vou passar aqui o contato do nosso pastor Gabriel para você, meu querido irmão, minha querida irmã, que já desenvolve esse trabalho na sua congregação. Irmã Larissa, lembrando que nós falamos para o Brasil todo. Hoje eu tive o prazer de estar falando através do WhatsApp, né? Nossa ferramenta hoje bem avançada no mercado, né? E hoje estava falando com um irmão que mora lá no Pará, Belém do Pará. E foi gostoso poder conversar com ele ali, algumas dúvidas ou algumas perguntas que ele fez ali, e nós fomos compartilhando no decorrer do dia. Foi maravilhoso. Outro irmão também de Minas Gerais, tá vendo só que maravilha? Então nós estamos aí atingindo não somente a cidade de Taubaté, cidade vizinhas, mas já quase o nosso Brasil por inteiro. Graças a Deus. E o Senhor tem sido bondoso para conosco. Lembrando, mais uma vez, que no primeiro comentário fixado, você comentando aí, eu assisto o Papo de EBD, você vai concorrer a esse exemplar. Irmã Larissa, vamos adentrar aqui a nossa temática? Vamos. A nossa revista desse trimestre, ela vem trazer, né, o Deus que governa o mundo e cuida da família. Os ensinamentos divinos nos livros de Ruth e Esther para a nossa geração. Como eu já falei, a lição de número 4, a qual traz a temática, o encontro de Ruth com Boaz. Certo. Vai ser tremenda essa lição. O texto áureo, meus irmãos, nos diz assim: o Senhor galardoe o teu feito, e seja cumprido o teu galardão do Senhor de Israel, sob cujas asas te viesses abrigar. Se encontra no livro de Ruth, no seu capítulo de número 2, no versículo de número 12, e a verdade prática nos instrui acerca de o verdadeiro e puro modelo de bondade é servir uns aos outros, de coração, confiando na fidelidade e justiça de Deus. Irmã Larissa, isso não é uma pergunta, mas eu passo como se fosse. Algo a acrescentar? Pode ficar à vontade. Aquele que é salvo, ele tem boas obras. Amém. Visando sempre a confiança no Senhor, que Ele é o nosso Deus fiel e de justiça. Tá vendo só? Então, nós que somos salvos, né, pela bondade do Senhor Jesus Cristo, vamos cumprir aí através do nosso coração bondoso essa fidelidade para com o reino de Deus. Amém. Meus queridos, o nosso propósito aqui hoje é apresentar a proposta de Noemi. O segundo tópico vai ser abordar a convicção amorosa de Ruth em relação à sua sogra. E o terceiro ponto é refletir a respeito da lei da semeadura na colheita de Ruth. Ou seja, a bondade e a fidelidade. Não é isso, irmã Larissa? Lembrando que se você, porventura, ouvir nós repetirmos algumas vezes essa palavrinha aqui, ó, encontro, não é um vinil arranhado, não é um
uma fala que ficou pausada, não. É que essa palavra é a palavra-chave sobre a nossa temática aqui. E se nós repetirmos, fique bem tranquilo. Dona Larissa, faça a sua introdução e a aula é sua agora. Muito obrigada. Vamos lá. Nesta aula, nós iremos analisar alguns versículos do capítulo 2 do livro de Ruth e meditar juntos em alguns temas propostos pela lição para nossa edificação. E em destaque, nós vamos ver a aparição de uma pessoa muito importante na vida de Ruth e Noemi, que é Boaz. Indo aqui para o primeiro tópico, é interessante a gente entender quem é esse homem. Boaz, ele foi um homem próspero da cidade de Belém, que ele possuía muitas terras, tinha muitos bens, senhor de muitos servos. E ele aparece na história do livro de Ruth, a partir do capítulo 2, como apresentado como parente do falecido Elimeleque. Elimeleque, ele foi esposo de Noemi, correto, sogro de Ruth, né? E a Bíblia diz que Boaz, ele era um homem de caráter nobre, e ao se encontrar com Ruth, observou-a enquanto ela trabalhava. É interessante a gente entender esse contexto aqui. O contexto que está acontecendo aqui nesse momento é que Ruth e Noemi decidem voltar para a cidade de Belém, saindo de Moabe, e ao voltar para Belém, elas estão tendo uma conversa para poder decidir o que fazer a respeito da condição do estado de pobreza delas, correto, né? Onde Ruth pede à sua sogra que a deixe ir ao campo para colher das migalhas das espigas dos segadores. E então ela foi, Noemi autorizou, ela foi. E nesse momento que ela está nessa colheita das migalhas das espigas, é onde Boaz chega na sua terra, né, para poder analisar o plantio, a colheita, os trabalhadores, e ele observa Ruth trabalhando. E ao descobrir um pouco sobre a história dela, ele decide agir com generosidade para com ela. O fato de Boaz ser parente de Elimeleque o fez apto para ser o parente remidor dessa família, que estava vivendo uma extrema pobreza. correto. E essa tradição, ela está registrada em Levítico 25. Eu acho que é interessante a gente poder citar aqui em aula. Vamos abrir aqui, Levítico capítulo 25, versículo 25, que diz: Se o teu irmão empobrecer e vender alguma parte das suas possessões, então virá o seu resgatador, o seu parente, e resgatará o que o seu irmão vendeu. Esse termo, Goel, é um termo hebraico que significa redimir ou redentor. Ele aponta, como a gente acabou de ler aqui, para um homem apto para resgatar as terras de uma pessoa da sua parentela, comprando, né, no caso dessa pessoa vir à pobreza. Porém, esse termo também ele é utilizado em outras passagens das Sagradas Escrituras, como, por exemplo, no livro de Jó, Jó capítulo 19, versículo 25, onde Jó diz: Porque eu sei que o meu Redentor, o meu Goel, ele vive e por fim ele se levantará sobre a terra. Jó estava numa situação muito difícil, perdeu tudo que ele possuía, mas ele declarou que ele tinha um Goel também, um resgatador, um redentor, e que ele vivia, e que por fim ia se levantar a favor dele, né? Então nós podemos aprender aqui que Goel ele é alguém que atua no momento onde não tem mais o que ser feito para restituir alguém, quando não tem mais saída. E Boaz, ele foi o Goel de Ruth. Eu acho interessante a gente reforçar algo que nós temos aprendido, é que toda a Bíblia ela aponta para Cristo, em todos os livros, de Gênesis a Apocalipse. E aqui no livro de Ruth, a tipologia de Cristo está em Boaz. Correto. Certo? Que é aquele que vem para poder redimir todas as nossas coisas por completo. Aqui também, o 1.2, ele nos sugere analisar também o termo levir. Esse termo ele faz jus à lei do levirato, que está registrado em Deuteronômio 25:5, mais à frente a gente vai entender o porquê que a lição sugeriu isso, onde o Senhor dá instruções acerca do que fazer com a mulher do seu irmão quando ele morre e ele deixa essa esposa sem filhos. No caso, a lei manda este se casar com a viúva de seu irmão. A gente vai ver mais à frente o porquê que a lição cita este termo também. Que maravilha, né? Queridos, infelizmente o nosso tempo aqui é escasso, mas a irmã Larissa ela preparou um material
com muita quantidade de versículos e muita qualidade naquilo que ela preparou para você. Então, para você ter todo esse material na sua íntegra aí no rodapé do vídeo vai ter ali um material em anexo. Você clicando nessa barrinha aí, nesse link que vai aparecer, você vai abrir todo esse conteúdo, a qual a nossa irmã Larissa preparou com muito amor e carinho para te auxiliar. Você é professor de EBD, coordenador de EBD, ou até mesmo você, amante da palavra do Senhor, Sim. que está aí nos assistindo, tá bom? Nosso tempinho aqui é pequeno, nós estamos um pouquinho corrido, mas na íntegra você vai ter todo esse conteúdo dessa lição por completo. Amém. E nós, pode seguir. Caminhando mais um pouco aqui, já entrando no tópico 2, ele tem por título O carinho de Boaz para com Ruth. A pureza não exclui a ternura. Quando a gente vai estudar a palavra de Deus, com auxílio de uma apostila, por exemplo, é bom a gente poder buscar entender o significado de cada palavra, para que a gente possa compreender o comentarista por completo, né? Então aqui eu coloquei 2 significados que nós pegamos do dicionário mesmo. Pureza. O que é pureza? Pureza é aquilo que é inteiro, que é íntegro, que é sem mistura, que é puro. E ternura é a qualidade associada a sentimentos de amor, carinho, compaixão, né, e tantas outras coisas. É uma expressão de afeto e cuidado demonstrado com gestos e palavras gentis. E nós podemos observar, ao analisar o texto da tratativa de Boaz para com Ruth, que a ternura de Boaz, que é essa expressão, esse afeto, esses gestos, essas palavras dele para Ruth, não feriu a pureza dele enquanto homem e homem de Deus. Ao analisar o texto, sugiro que você leia e releia várias vezes na sua casa, né? Ao analisar o texto, nós podemos perceber que ao notar Ruth, Boaz tem intenções sobre ela, né? Podemos até dizer, o texto deixa isso claro, que até um certo tipo de atração, de interesse, né, em conhecer ela como mulher mesmo. Só que o texto indica que mesmo ele estando nessa condição, ele continuou sendo um homem temente a Deus e não feriu a integridade dela como mulher. Então, assim, a ternura dele para com ela não feriu a integridade dele diante de Deus. Muito pelo contrário. Boaz demonstrou afeição e cuidado por meio da gentileza e da proteção, porque ele dá ordens ao servo deles a respeito dela, da proteção. Isso. Então, ali, ele não foi aquele homem que assedia, né? Aquele homem que é inconveniente, muito pelo contrário. Ele foi gentil com ela, com gestos e respeitou. Como o homem de Deus deve fazer, né? Isso, eu risquei falar. Ao mesmo tempo, ele foi homem. Sim. Pela sua natureza, sim. Né? Ele não deixou a sua carnalidade tomar conta, aquele desejo carnal. Teve um interesse, né? Física, né? Mas não, ele respeitou a integridade de Ruth. Ele deu ordem para os seus empregados, né? As espigas que caírem, pode deixar, não precisa recolher não, pode, caiu, deixa. Sim, exatamente. O interessante é que Boaz, ele era um herói, né? Ao lidar com as pessoas, ele era sempre sensível em suas necessidades, a sua palavra, o jeito dele falar com as pessoas, né? E até mesmo com seus empregados ou parentes, era sempre uma palavra generosa, sim. Uma pessoa sempre pronta a servir. E ele oferecia ajuda abertamente. Sim. Então a gente vê que a história por si só, ela traz algo de especial para nós, irmã Larissa. O homem de Deus, ele é um exemplo em todas as áreas. No tópico 1 vai falar um pouco também do relacionamento dele com os servos, né? Isso. Nós podemos ver que com todos, pelo que a Bíblia deixa registrado, ele dava testemunho de um homem de Deus, né? Correto. Avançando aqui mais um pouco, no tópico 2.2, Deus estava agindo. É provável que até o encontro de Boaz, Ruth, ela não tinha grandes expectativas a respeito das suas próprias condições, né? E por ser pobre e estrangeira, ela contava apenas com as migalhas que cairiam após os segadores, certo? Correto. E, no entanto, foi exatamente isso que ela saiu de casa para fazer. Só que ao se deparar com Boaz, Ruth, ela é surpreendida, porque Deus estava agindo, né? E ela foi surpreendida com a forma como ela foi tratada por ele. Outrora, ela estava contando apenas com as migalhas que cairiam da colheita dos segadores. E após o encontro com ele, ela passou a colher em fartura e receber além das migalhas. Como o senhor bem disse, ela, ao se encontrar com ele, ele mandou os servos deixar que caíssem mais um pouco. Ele foi hospitaleiro com ela, recebeu para a refeição, deu ordens aos servos a respeito da proteção dela. Então, ela se surpreende com essa atitude de Boaz. E aqui nós podemos perceber mais uma vez a tipologia de Cristo.
na figura de Boaz. Nós que antes não éramos nem povo, igual Ruth, era pobre e estrangeira. Nós que antes não éramos nem povo, agora nós também usufruímos do amor, da bondade, da remissão da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. E isso está registrado na carta de 1 Pedro 2,10. Ele fala, né? Vocês não eram nem povo antes, mas agora, depois de Jesus, é coisa linda, né? Esse amor que ele constrange, que ele resgata. Deus estava agindo em favor de uma família e respondendo às boas obras da Moabita. Isso é muito lindo, né? E a gente trazendo isso para os nossos dias de hoje, né, irmã Larissa? Porque esse nosso trimestre nós estamos falando disso, né? Para a nossa geração, Ruth e Esther para a nossa geração, né? Nós vemos aqui que quantos casos a mídia nos relata, ou até mesmo algum vizinho que a gente já ouviu falar do assédio moral e o sexual. Sim. São não é novidade para ninguém, né? Não é algo novo, extraordinário, não é uma coisa que acontece constantemente em nosso meio, né? Mas, por outro lado, nós vemos que um viver santo não exige que sejamos rudes e descorteses, né? Nós vemos, então, na pessoa de Boaz, toda essa generosidade, como a senhora falou, essa tipologia de Cristo, né? Ele era uma pessoa amorosa, tanto com os seus servos, com os seus empregados, e também com aqueles distantes, porque ele ainda não conhecia Ruth na sua integridade. Ele apenas tinha avistado ela, mas ele tratou ela com respeito, com serenidade e com temor de Deus. Sim. E essa que é o grande diferencial para nós hoje, para o povo de Deus, né? É você ter essa serenidade nos momentos, você saber se colocar, se portar diante das situações que assim nos apresentam. Saber como agir com cada um, né? Correto. Vai lá, irmão, pode ficar à vontade. 2.3, eu gostei bastante do tópico 2, então eu vou comentar um pouquinho sobre todos eles. Diz assim, sensível e espiritual. Eu até peguei uma frase que está na lição que diz: Boaz conciliava firmeza moral e sensibilidade, ternura e espiritualidade. O homem sem Deus, ou ele é omisso, ou ele é opressor. O que significa isso? Ou eles causam grandes problemas, temos estatísticas, agressão, roubo, né? Esse mal do homem é bem visto no sentido de conseguimos concordar nisso. Aqui nós não estamos para falar, a lição não sugere isso, do mal feminino, ele existe também, né? Mas aqui nós estamos trazendo um paralelo para poder ficar bem claro. Os homens sem Deus, ou eles causam problemas, grandes problemas, ou eles não resolvem os problemas. Entra a questão da opressão ou da omissão. Mas os homens de Deus não são assim. Na criação, Deus fez o homem com a perfeita capacidade de ser viril e amoroso. Viril e amoroso. O próprio Jesus, ele nos ensina sobre isso, porque ele é cordeiro e leão. Ele sabe ser amoroso e ao mesmo tempo ser aquele leão que ruge, treme tudo, para tudo, Quebrada, né? protetor, que vai adiante de nós, mas a Bíblia diz que também ele foi como uma ovelha muda ao matadouro. Ele sabia como tratar cada um. Nosso Deus, nosso Jesus, ele é um exemplo perfeito do resgate da hombridade masculina, porque Deus criou Adão para ser, né? Isso é muito lindo. E Boaz, ele também conseguia conciliar a firmeza moral e a sensibilidade. A gente tem muito que aprender com esse homem, né? Correto. Coisa linda. Então, você, querido professor, você, querido coordenador de EBD, você, pai de família que está aí nos assistindo, aprenda com essa... Eu costumo falar, irmã Larissa, que é aquilo que nós comentamos entre as linhas. Sim. A firmeza e a sensibilidade, o cordeiro e o leão. Você, pai de família, você, professor de escola bíblica dominical, você, coordenador de uma escola bíblica dominical, nós homens precisamos aprender a ter essa sensibilidade, tanto no cuidar da nossa família, tanto da esposa quanto das filhas. Eu digo esposa porque estou falando do homem, né? Sim, Cuidar da esposa e dos filhos. E você, professor, cuidar da sua classe. Sim. Com amor, com generosidade. Eu costumo falar, irmã Marisa, que é bom que toda classe, ou seja, que todo professor tenha ali um secretário de classe, Sim. que ele consiga pegar ali os contatos dos seus alunos no decorrer da semana, vai mandando aquele versículo da leitura bíblica diária, vai perguntando alguma coisa sobre a lição, aguçando dos alunos como é que eles estão sentindo esse trimestre. Sendo intencional, sendo sensível, né? E ao mesmo tempo, quando chegar naquele momento de aplicar a lição em sala de aula, aplicar uma aula
igualzinho a irmã Larissa aqui, ó, com vigor, com vontade no falar, tendo propriedade na sua fala. Isso é de fundamental importância. Irmã Larissa, já te atrapalhei, né? Não, Pode imagina, concluir. dá pra gente seguir aqui. Continuando aqui, Boaz, ele foi mais do que resgatador de Ruth. Lembra da lei do levirato que a gente comentou Isso. lá? Além Levíticos que nós lemos, né? Levíticos capítulo 25, versículo 25, o Senhor estava tratando algumas coisas com os filhos de Israel, através de Moisés, e ele dá algumas ordens para poder resolver questões de pobreza no meio do seu povo. Boaz, ele foi mais do que resgatador de Ruth. Além Levítico, mandava ele resgatar as terras da família de Elimeleque. Então, assim, resolver um problema de pobreza. Só que ele foi além. Ele amou Ruth e quis casar com ela. Não vamos entrar na próxima lição, mas a gente tem que citar. Então, ele quis redimir a vida dela por completo, mesmo não sendo irmão de Malo. No começo, nós citamos a lei do Levirato, que está em Deuteronômio, Correto. onde era uma tradição do povo de Deus, quando você tinha um irmão e ele falecia e deixava sua esposa sem filhos, né? Você deveria se casar com ela. Só que Boaz, ele não era irmão de Malom, né? Mas mesmo assim, ele quis cumprir também essa lei. Então ele não só resolveu um problema de pobreza, mas sim ele redimiu a vida dela por completo. Correto. E os homens de Deus são assim, porque eles vêem um problema, eles querem resolver. Eles foram chamados para isso, para liderar, para resgatar. Não vai deixando perdurar, né? Sim, ele quis. Nós vamos ver, não podemos entrar na próxima lição, que ele quis se casar com ela, não precisava. A lei mandava ele apenas resolver uma situação de pobreza, mas ele quis redimir ela por completo e quis se casar, né? E ali ainda ele precisou usar de uma grande estratégia Sim, para que isso pudesse acontecer com êxito. E aqui eu quero abrir um parênteses para você. Eu quero falar um pouquinho da pessoa do pastor local. Quando o nosso pastor local, hoje aqui o meu pastor hoje é o pastor Ednei, aqui no Templo Sede. O pastor da irmã Larissa é o pastor Rafael, ou seja, é o pastor local. Então, quando esses grandes homens que estão à frente de um grande rebanho a qual o Senhor assim confiou, quando eles chamam para uma reunião, para um compromisso em particular, porque ele precisa tratar algo, isso ele vai tratar em particular. Ele vai chamar aquele grupo de irmãos que precisa estar envolvido com aquele trabalho, com aquele assunto, com aquele propósito, e ele vai resolver aquele propósito de toda aquela reunião. Então, é por isso que eu costumo falar que a Assembleia de Deus é uma igreja departamentada, onde um departamento ele vem complementando o outro e a pessoa do pastor está ali para coordenar a tudo e a todos. Sim. Então, nada escapa dos olhos e ouvidos do nosso pastor e as suas orações perante toda a igreja. Sim. Pastor é aquele que ele tem que resolver todos os problemas que ele já tem e ainda tem que tomar conta daquele grande rebanho que assim fora confiado. Olha que tarefa árdua. Sim. E foi a mesma coisa que Boaz, ele veio fazer com toda essa estratégia a qual ele orquestrou para concluir com êxito. Sim. Pode continuar. O homem de Deus, ele sabe como agir e resolver problemas, né? Amém. E aqui voltando assim, né, no contexto da lição, ele sabe como amar e como proteger uma mulher. Correto. Coisa linda. Indo aqui avançando um pouco mais para o tópico 3. A colheita de Ruth e sua sobrevivência. Aqui eu adorei que a lição ela sugere a gente refletir um pouco sobre a lei da semeadura, né? Inclusive, esse tema é um dos temas de uma das aulas do curso Casados, a lei da semeadura. A gente estudou sobre isso, me impactou bastante, gostei muito da gente poder falar sobre isso aqui hoje. É importante entender que a lei da semeadura ela não é neutra. Não é neutra. Ou é a semente do reino das trevas, ou do reino das luzes. Ou então, ou estamos semeando em um reino ou no outro. Não existe neutralidade. Por isso que nós precisamos escolher muito bem as sementes. Eu queria ler um texto aqui com vocês, que se encontra em Gálatas, capítulo 6, do versículo 7 ao 9. É um outro contexto do que a gente está tratando aqui, mas é a palavra de Deus e nós podemos aplicar sem ferir as escrituras. Gálatas, capítulo 6, versículo do 7 ao 9. Não vos enganei, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem,
porque no seu tempo ceifaremos se não desfalecermos. Então, nós estamos sempre semeando e, consequentemente, sempre colhendo. Existem alguns tipos diferentes de plantações. Nós podemos plantar palavras, atitudes, ações, e precisamos respeitar o processo de crescimento de todo e qualquer diferente plantio até chegar o dia da colheita. Entender em Deus, ter esperança, paciência, que as diferentes plantações elas possuem seu tempo próprio e no tempo certo elas vão brotar. Correto. Assim como a lei natural, a espiritual ela está destinada por Deus a cumprir aquilo pela qual foi criada. Um exemplo de lei natural, eu gosto de exemplificar. Uma criança, ela é uma bebezinha, um bebê, ela é, como é que a gente pode dizer, inocente. Ela está lá deitada numa cama. E ela rola, os pais não vê, ela rola e cai. A lei da gravidade não faz com que ela caia, não tem como o ar sustentar ela. Isso. Leis são para serem cumpridas. Então, assim como a lei natural, a espiritual também está destinada a ser cumprida, porque ela foi criada, né? As leis são para serem cumpridas. E a lei da semeadura, do plantio e da colheita, ela não é diferente. Colheremos exatamente aquilo que a gente semeou. E Ruth, ela provou da boa mão do Senhor, porque ela plantou em terra fértil, plantou com o coração no lugar certo e ela colheu do Deus da provisão. É muito lindo, né? E aí muitos vão perguntar, mas qual foi a plantação que Ruth plantou? Ela plantou o amor, Sim. Ela plantou a caridade, ela plantou a bondade, ela plantou a honestidade. Tudo isso em qual terra? Na terra de Noemi, sua sogra. Eu costumo dizer que Ruth, ela, ao conhecer o Deus de Israel, ela creu nele e quis servi-lo. Mas ela não tinha grandes expectativas acerca da sua vida depois disso. A única, não sei se assim eu posso dizer, mas a única expectativa que ela tinha era de servir. Ela creu no Deus de Noemi, seguiu ela para servi-la. Não tinha outra história para ela, mas o Senhor é fiel, né? Graças a Deus. Correto. Aí, aqui a gente já pega um gancho para entrar no 3.2, os acasos de Deus. Será que existe acaso, irmão? Existe acaso no povo de Deus? Vamos lá. Tendo como exemplo a história da vida de Ruth, vemos que Deus ele tem controle das nossas vidas nas suas mãos, não só das nossas vidas, né, mas de tudo. O texto diz: ela se foi, chegou ao campo e apanhava após os segadores, e por casualidade entrou na parte que pertencia a Boaz, o qual era da família de Elimeleque. Isso está no texto de Ruth 2, versículo 3. Só que nós sabemos que quem guia o caminho dos justos e prepara as oportunidades é o nosso Deus, né? E isto é afirmado pelo apóstolo Paulo na sua carta aos Romanos, onde ele diz que na vida dos que servem a Deus, a vontade do Senhor ela é boa, perfeita e agradável. E nós sabemos que Deus já estava agindo nessa casualidade na vida de Ruth, né? Por que você acha que o pastor Silas Queiroz ele fora inspirado a colocar como temática para esse trimestre o Deus que governa o mundo? Graças e a Deus. Cuida da minha e da sua família? Quando a gente vai olhar superficialmente, o mundo está um caos. Sim. Mas quando nós abrimos nossos olhos espirituais e conseguimos contemplar a bondade do Senhor Jesus, passamos uma pandemia. Sim. Embora que muitos perderam entes queridos, familiares muito próximos, vizinhos, amigos. Mas da sua vida, o Senhor cuidou. Sim. Por quê? Porque Ele governa o mundo e Ele cuida de ti. E Ele tem plano em tudo, né? Amém. Propósito em tudo. Vai lá no nariz. Deus não erra. Aqui no 3.3, o resultado da colheita. Como a gente já falou, numa plantação, o tempo de colheita ele varia muito, de uma semente para outra, né? Isso não é diferente na vida do cristão. Cada colheita acontecerá no tempo certo. Palavra muito poderosa para esse tempo, todo mundo tão ansioso, às vezes a gente também cai nisso, né? Mas nós precisamos sempre nos voltar para a palavra, para os exemplos de homens e mulheres como de Ruth, que ela confiou no Deus fiel, Deus de justiça, e no tempo certo ela colheu. Ela trabalhou bastante, mas ela colheu. É o Senhor quem garante o crescimento das sementes do seu povo. Paulo, certa vez, dentro de um contexto onde ele falava sobre obras ao Senhor, ele usou uma ilustração que indica que o homem ele pode plantar e ele pode regar, mas quem dá o crescimento é o nosso Deus, né? Correto. Isso está também na carta de 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 6.
Ruth então saiu para colher, nem foi espiga que ela saiu para colher, ela saiu para colher migalhas das espigas. Mas ela voltou com colheitas maiores do que ela esperava, porque ela plantou bondade em uma terra e o Senhor fez ela prosperar. Correto. E o interessante é, Larissa, que nós vemos a vida de Ruth. Ela foi para uma terra estrangeira e ao invés de ficar, de só depender de Noemi, que era sua sogra, Sim. não, ela foi procurar algo a fazer, ela foi trabalhar. Servir, né? Conhecer o Senhor indica isso, nós Ela- vamos trabalhar bastante. Ela não ficou esperando as coisas caírem do céu. Sim. Ou então que a sua sogra, a Noemi, fosse atrás, não. Ela resolveu bravamente, como a gente costuma falar, né? Arregaçar as mangas. Sim. E foi a luta, né? Ela foi atrás do seu sustento. E nós vemos a maravilha que a irmã já destrinchou. Vamos partir para uma conclusão? Vamos lá. Fica à vontade. Para nossa conclusão, Ruth conheceu o Deus de Israel através de sua sogra Noemi, creu nele e quis servi-lo. Ninguém obrigou, né? Largou tudo e todos. Porque quando a gente conhece o nosso Jesus, é assim mesmo, né? Ela quis servi-lo. Ela entendeu que servir a Deus indica também servir aos outros e sem a intenção de receber nada em troca. Porque quem é salvo, como a gente já falou, ele tem boas obras, né? E por plantar amor, bondade e cuidado, Ruth recebeu de Deus, através de Boaz, porque Deus usa, né, de pessoas para abençoar pessoas, exatamente o que ela plantou, que foi amor, bondade e cuidado. Só que hoje, a história que Deus quer marcar é a nossa. Correto. Nós estamos diante do mesmo Deus de Ruth. Dia após dia, minuto, segundo após segundo, estamos diante do mesmo Deus. E nós, se escolhermos bem as sementes, vamos poder também colher da fidelidade e justiça de Deus. A Bíblia diz que é o Senhor quem coloca diante de nós o caminho da bênção e da maldição. Precisamos selecionar bem as sementes e confiar no Deus que governa o mundo e cuida da família. Que Amém? maravilha, né? Olha que interessante que o autor aí continua colocando aqui, no material de auxílio, né? O trabalho de Ruth, embora servil e cansativo, e talvez degradante, foi feito fielmente. Aí eu coloco uma perguntinha para você aqui, meu querido amigo coordenador de EBD, você professor de EBD, e até mesmo você aluno que está nos assistindo e está passando por uma situação a qual você não queria estar envolvido. Sim. Mas qual tem sido a sua verdadeira posição e potencial para resolver isso? Essa semana, num dos grupos do WhatsApp nosso aí de Papo Bíblico, um irmão amigo ali, ele colocou que ele estava um pouco triste, porque houve uma troca pastoral na congregação que ele congrega ali, que ele leciona ali na EBD, né? Ele estava um pouco triste porque alguns alunos também deixaram de vir participar da escola bíblica dominical. Eu, falando com ele, falei, irmão, não desanima não. Sim. A obra do Senhor ela é feita em meio aos espinhos também, Sim. mas o resultado, ele certamente será honroso para você. Eu falei para ele, dá uma passeadinha lá em Salmo 126, que você vai ver que aquele que vai chorando, mas ele vai voltar, carregando Semeando consigo com os seus lágrimas, molhos, né? Isso, semeando com lágrimas ali em meio à dificuldade, embora muitas vezes a sua classe não esteja tão volumosa, e isso às vezes entristece o professor, Sim, né? entristece o coordenador, Sim. mas saiba que o seu trabalho ele não é em vão na obra do Senhor. Irmã Larissa, mais uma vez, ainda não acabamos não, aguenta mais um minutinho. Deixa eu só fazer menção aqui dos contatos do pastor Gabriel, para você que caso queira entrar em contato com ele. Apesar que vai estar no rodapé dessa nossa videoaula aqui, ó, o DDD do nosso pastor Gabriel, autor desse livro aqui, ó, o DDD é o 12, estamos aqui na cidade de Taubaté, no interior do estado de São Paulo, né? O número dele é o 99101 8673. 99101-8673, ou então através do Facebook. Você procura lá Gabriel Brito, você vai encontrar tudo letra minúsculo, ou através do YouTube, letra minúscula também, Pastor PR Gabriel Brito Oficial. Se quiser achar o Pastor Gabriel ali e convidá-lo para ir aí te auxiliar na ministração do curso, tenho certeza que ele vai com grande prazer abençoar a sua vida. Irmã Larissa, lembra o endereço da congregação? Sim. Parque Piratininga, Rua Doutor Sinésio da Cunha Barbosa, número 388, próximo ao Parque Aeroporto. Esse nosso irmão aí. Nós temos cultos lá, dia de quinta às 7h30 da noite e dia de domingo às 19h. Fora os seus trabalhos durante a semana, mas Piratininga é uma família a pertencer, você que mora nas redondezas ou tem o desejo de conhecer lá,
Fica à vontade, você vai ser muito recebido. Tá vendo só? Muito Que bem maravilha. recebido. Amém. Não somente a irmã Larissa com seu esposo irmão Evandro, e a sua filhinha Lívia vai te receber através de um grande abraço, Prazer. mas também o pastor Rafael Diogo, com a sua esposa Mansara e seu casal de filhos. E toda a congregação do Parque Piratininga pronto para recebê-lo. Mais uma vez lembrando, somos a Assembleia de Deus, Ministério de Taubaté, e esse foi mais um papo de Escola Bíblica Dominical. Estava me esquecendo de uma coisa muito importante. Semana que vem entraremos aí já com a lição de número 5. Sim. E a nossa irmã Angélica vai estar aqui conosco. Nossa irmã Angélica, que é professora ali na nossa igreja do bairro do Quiririm, afiliada pelo nosso pastor João Marcos. Então você não pode ficar de fora. Lembrando, primeiro comentário fixado, você comenta aí e concorre ao sorteio desse grande livro, essa grande obra, pastor Gabriel Brito. Capelania carcerária e hospitalar. Presente de Deus para a sua vida, irmã Larissa. Deus abençoe sua vida, obrigado, que sua família. Amém. Grato por aceitar o nosso convite aí. Amém. E vai ter retorno, hein? Forte abraço, até semana que vem. Fique com Deus.